Olá, Luísa. Vamos lá resolver mais essa questão da Unicamp, muito legal. Gosto bastante de questões assim, né? A Unicamp, no geral, sempre tem, desculpa, sempre tem questões muito legais de matemática e de física. Aqui, na verdade, a parte de interpretação dela é muito simples, tá? Ela só é um exercício um pouquinho longo, mas não tem nada muito, nossa, avançado para fazer aqui. Ela deu pra gente esse gráfico, onde a gente tem duas curvas. Temos essa reta, tá? E não tá errado, está correto chamar uma reta de curva, tá? É um tipo de curva. E temos a parábola, certo? E aí o que a gente observa é que elas se encontram em dois pontos. Esse pontinho aqui em cima, de vermelho, e esse pontinho aqui embaixo, que a própria questão destacou aqui, chamou de ponto P, e falou que tem aqui as coordenadas A e B, né? Lembrando que A e B são as coordenadas, né? Seria o X e o Y. Por convenção, a gente sempre coloca o X na frente, tá? Então eu sei que aqui é um par ordenado, né? Que a gente fala X e Y, certo? É bom lembrar disso porque o A e B a gente usa muito ali para montar a, as equações da reta, da parábola. Então, isso é o que você vai mais precisar prestar atenção para não se confundir, certo? Então, pensando nisso, o que a gente tem que fazer é justamente determinar essas equações. A gente tem a equação da parábola, que a gente vai definir naquele formato, né? Lembrando que a parábola é a equação de segundo grau, então a gente teria aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que eu já te gravei 3 aulas hoje, então assista as outras 3 porque tudo está relacionado, tá? Eu já fiz inclusive um resumo lá sobre essas coisas. E a gente tem a equação da reta. A equação da reta, eu vou escrever ela no formato, né? Geralmente a gente faz assim, ax mais b. Mas eu vou até mudar as incógnitas aqui para você não confundir com o a e b lá da parábola. Eu vou colocar mx mais n. Tá? Esse formato aqui é muito usado na gringa, inclusive, nos livros de fora. Então, qual que é a lógica? A gente olhar os pontos do gráfico, usar o nosso conhecimento, determinar quais são essas equações e depois igualar a reta com a parábola. E você já sabe disso. Eu sei que você já sabe, né? Porque você mandou um áudio. E você errou só lá no finalzinho mesmo. O seu raciocínio estava correto. Então, a lógica é isso. Chegou lá depois, você vai determinar esses valores aqui. Que ele quer, que é a soma de A e B. Lembrando quem é A e B? As coordenadas. Tá? As coordenadas do ponto P. E aí, então, vamos fazer. Eu vou começar resolvendo a reta. E para resolver a reta, a gente precisa usar, né, essa equaçãozinha que a gente viu. E perceba que tem uma espécie de algoritmo para resolver isso, tá? A gente precisa achar o quê? As constantes, que são o m e o n, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear aqui, que é o n, ou termo independente. Veja que nos dois casos, tanto aqui o nosso c da parábola quanto o nosso n, para a gente, eles significam a mesma coisa, né? É o ponto em que corta no eixo y aqui, ó. E, para facilitar a nossa vida, é o mesmo, coincide, né, como um dos pontos de encontro dele. Então, ou seja, ele se encontra ó, justamente cortando o eixo y, que é o valor 2. Então, aqui a gente já deve substituir por 2. Porque aí você vai ver que vai faltar, então, aqui no caso da reta, vai faltar determinar só o m, que é o coeficiente angular, e aqui na parábola vai ficar faltando a gente determinar o a e o b. Perfeito. Então agora a gente pode substituir aqui. Então tenho mx mais 2. E para determinar o m, a gente tem duas formas. Você pode ou fazer aqui direto na equação, e aí você vai substituir um ponto. Um ponto que você quiser. Que você tem ali um outro ponto da reta. Nesse caso, a gente olha para a reta, tá? Estamos fazendo só a reta. Então a gente conhece o que? 3 pontos. Um a gente já usou, que é esse pontinho vermelho, que é o 0, 2. Ou seja, quando o x é 0 aqui, né? O y é 2.
a gente tem esse outro ponto aqui também, ó. Que vou fazer ele de verdinho. Esse outro ponto aqui, ele é x é menos 1 e o y é 0, porque ele está em cima da linha do x aqui, do eixo x. Tá? Então a gente pode usar ele aqui. Substitui, ó. Y é 0, o m é o que a gente quer encontrar, o x é menos 1 mais 2, certo? Opa, desculpa, eu coloquei errado, né? Não, coloquei errado não, tá certo. É isso mesmo, tá? Aí vai ficar 0 é igual a menos m, né? Menos m mais 2. E aí vai dar que m é igual a 2 positivo, né? Só passar o menos m para lá, para o outro lado da equação. Tá? Então, isso aqui é o seu coeficiente angular. Aí você pega e volta ele aqui na sua equação. Aí você vai ficar, então, aqui, ó, vou colocar aqui em cima para a gente deixar salvo. Vai ficar que a nossa equação da reta é mx, o m a gente achou, né? Vai ficar 2x mais 2. Então, pronto, essa aqui é a nossa equação da reta. Já descobrimos uma. Agora você tem que fazer o mesmo raciocínio para parábola, tá? Eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. A parábola, a gente tem aquele formato. Tem várias formas aqui, tá? De você fazer. Você pode usar até outra forma reduzida. Só que como a gente já tem o valor do czinho, eu vou usar a forma tradicional do ax ao quadrado mais bx mais c. E aí você pode substituir ax ao quadrado mais bx igual a mais 2. E agora a ideia é justamente fazer a mesma coisa. Tá vendo que sempre fica os pontos para você substituir e deixar em função dos coeficientes A e dos coeficientes B. Tá? Então a ideia é você sempre resolver dessa forma. Você vai olhar na parábola aqui, e ver 2 pontos. Aqui no caso da reta, um ponto é suficiente porque o coeficiente angular ele é sempre igual. Aqui na parábola você precisa de um par de ponto para montar o seu, de 2 pares de ponto, né, para você montar o seu sistema e resolver, porque são duas incógnitas, ó, é o A e o B. Então você escolhe 2 pontos que você tem conhecimento. Então agora na parábola a gente conhece 3 pontos. O P, que a gente não consegue usar, né, porque a gente não tem o valor. Temos o menos 2 aqui, que é menos 2, x e o y0. E a gente tem o 1 aqui também, que é o ponto 1, 0. Certo? Aí a gente vai lá e substitui esses valores. Substituindo aqui, ó, o primeiro ponto, você vai ter o y0, o a, aí o nosso x vai ser, você escolhe qual que é o seu primeiro ali. Vou falar que o primeiro é o com 1. Então é 1 ao quadrado mais b, 1 mais 2. Aí agora você só organiza os termos. Nossa, eu coloquei isso aqui errado. É 0, 0 igual, né? Não sei porque eu coloquei vírgula ali. Tá? Repete o 0. 1 ao quadrado é 1 vezes a é só o a, mais b mais 2. Tá? Então aqui você sempre isola, né, as incógnitas. Então é só passar o 2 para lá que vai ficar menos 2. Então aqui a gente tem a mais b é igual a menos 2. Certo? Isso aqui é uma equação. Lembrando, só tá? Tem que ficar recapitulando isso porque são coisas que a gente perde mesmo, tá? Você está encontrando, né? O nosso objetivo aqui é achar os coeficientes da parábola. E para isso a gente usa sempre 2 pontos da parábola também. A gente fez para esse aqui primeiro, e agora a gente vai fazer para o menos 2 e 0, tá? Então, para o segundo ponto aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa.
y igual a zero, só que agora o x é menos 2. Então é menos 2 ao quadrado mais b menos 2. Onde tem x eu coloco menos 2. Mais 2. Organiza os termos de novo. Dá 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4a. Menos 2 vezes b é menos b. Mais 2. Organiza de novo, é só passar o 2 para lá também. Então fica 4a menos b é igual a menos 2. Então agora a gente tem essas duas equações, ó, essa e essa aqui de cima, e monta o sistema. Isso aqui você fez, tá? E aí como que eu vou resolver esse sisteminha? Aí você vai vir aqui, vai colocar as duas equações, a mais b é igual a menos 2 e 4a menos b é igual a menos 2. Aqui que eu percebo que tem várias formas, tá? Não existe uma regra universal. Você pode dividir essa equação de baixo por 2, porque... Nossa, inclusive, desculpa, eu acabei de ver que eu errei um negocinho aqui, tá? Faltou um menos, é menos 2b igual a menos 2. Aqui, ó, eu falei certo e escrevi errado. Desculpa. Menos 2 vezes b é menos 2b. Então aqui é menos 2b. Não é só o b, tinha colocado só o bzinho. Então, como a gente pode ver aqui, ó, se eu dividir por 2, essa segunda equação vai ficar menos 2b dividido por 2, que dá só o b. E aí corta com esse b aqui de cima. Aí você pode somar as duas. Eu vou fazer de um jeito mais tradicional, porque ocupa mais tempo. Eu não preciso ficar reescrevendo uma das equações. Então eu só vou isolar uma das variáveis aqui na equação de cima e depois substituir na de baixo, tá? Esse é o jeito mais tradicional e simples que sempre vai funcionar para você. Se você não quiser ficar pensando, eu divido, somo, esse aqui é o jeito mais tradicional. Vou fazer porque aqui tem números muito baixos, né, valores baixíssimos, e essa expressão é muito simples. Então eu vou isolar o b aqui, ó. Vou isolar o b, aí vai ficar o quê? Menos 2, é só passar o a, né? Positivo, passa para lá, negativo. Então o meu b é igual a menos 2 menos a. Aí eu pego isso e substituo aqui no meu b, certo? Esse é o método mais simples para resolver equações, sistema de equação com duas incógnitas. 4a menos 2, meu b é menos 2 menos a é igual a menos 2. 4a faz o chuveirinho, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Menos 2 vezes menos a dá 2a positivo, igual a menos 2. Agora, você junta letra com letra, isso aqui dá 6a, né? 4a com 2a dá 6a. E passa só os números para lá, né? Então, vai ficar o 4 positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, menos 2 com menos 4 é menos 6. O a, então, é menos 6 dividido por 6. O a, portanto, é menos 1. Tá? Então, tudo isso que a gente fez foi para determinar os coeficientes. Aí agora, você faz o outro caminho, ó. Você pega esse valor de A e joga lá na equação do B que você acabou de encontrar, tá? Se você jogar aqui, você vai ver que o B ele é igual a menos 1 menos menos 1. Menos A, né? Então vai ver que o B é menos 1 mais 1, que é menos 1 também, certo? Então, a gente encontrou o A e o B, e ambos são no valor de menos 1. Agora, isso que a gente fez foi encontrar os coeficientes da parábola. Aí então você pode e deve reescrever a sua equaçãozinha aqui, ó, igual a gente fez. Aí você pode vir, você pode vir aqui, ó, e reescrever. Agora você sabe todos os coeficientes. Então o a é menos 1, então você coloca só o menos, x ao quadrado, mais b, só que o b é menos 1, então tira um mais e coloca b, x. Desculpa, só o x, né? Você não vai colocar o b, mais 2. Pronto, agora você tem as suas duas equações. Certo? Agora você iguala essas duas equações. Uma é da reta e a outra da parábola.
certo? Viu que são muitos passos, mas ela é uma questão simples. A interpretação dela é simples. Perfeito? Então agora que a gente fez isso, vamos para a parte final, que é igualar essas coisas. Tá? Eu vou até copiar elas aqui, ó, para a gente ver elas bonitinha. Ó. Então vai ser isso daqui. Você pode apagar o W, essas coisas, tá? Então, isso daqui é igual a isso daqui. Por quê? Porque é os pontos de intersecção, né? Você quer saber os pontos que eles se encontram, que é o ponto P aqui que a gente quer. Agora é fazer manipulações algébricas, juntar tudo que pode ser juntado e fatorar, resolver. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Podemos cortar esse 2 com 2, porque tem mais 2 dos dois lados. Então aqui já dá para fazer uma simplificação legal. Fica 2x menos, 2x é igual a x menos x ao quadrado, menos x. E aí a gente pode passar tudo isso para um lado, né, da equação. Vou passar esses aqui para lá porque está negativo, já vai passar positivo, né? Então vai ficar x ao quadrado mais x mais 2x igual a zero. Perfeito. A gente pode juntar x com x, né? Fica 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Isso aqui é muito bom, porque perceba que é uma equação de segundo grau, né? Tá com x ao quadrado, mas não tem o termo independente, não tem aquele czinho. E isso é bom porque você não precisa ter todo aquele trabalho de calcular o delta e de calcular o x igual a menos b, né? A famosa Bhaskara. Você não precisa fazer isso, né? Você pode simplesmente fatorar e colocar em evidência. A gente pode fazer assim, ó. Coloca em evidência o x, porque tem uma propriedade muito legal. Ó, x elevado a x volta a ser x ao quadrado, mais 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Por que que isso é importante? Porque aqui a gente tem uma multiplicação, né? Isso aqui é uma multiplicação, ó, que é igual a zero. Ou seja, quais valores eu posso substituir em x que dá zero? A única forma de algo dar zero é uma das parcelas ser zero, certo? Por exemplo, para dar zero tem que ser zero vezes alguma coisa. Então, temos duas chances aqui. Ou esse x é zero, que ele é uma das parcelas, né? Ele é a primeira parcela. Então, ou esse x é zero, e aqui já sai a resposta da raiz direto. Tá? Lembrando que esse x aqui, ó, que a gente está achando, ele é o nosso azinho. Ele já é o nosso azinho do ponto P, porque são os pontos de intersecção. Lembra da coordenada que eu mostrei lá em cima? E o x igual a zero realmente é uma resposta coerente e correta, porque ó, quando o x é zero aqui, ó, no gráfico, é um dos pontos em que ele se encontra. É isso que esses valores significam para gente. Quando o x tem esse valor, ele vai ser zero. Ou quando essa expressão é igual a zero, né? Para ser real. Então, o x mais 3 tem que ser igual a zero, portanto, o x é igual a menos 3. Ou seja, o que ele está falando? Que o outro valor de x para elas se encontrarem, que no caso já é o ponto P, né, já que são dois lugares, é menos 3. Então, esse azinho é o menos 3. E agora a gente só precisa encontrar o y. Agora, então, a gente pode voltar na expressão onde a gente tem um y. No caso aqui, ó, a gente pode pegar o tanto faz, o da reta ou da parábola, mas a gente vai pegar o da reta, né, porque é a mais simples. Ou seja, a gente vai pegar a equação da reta que a gente encontrou. Entendeu? A gente quer achar um y. A gente pode usar qualquer uma das duas, só que a da reta é mais fácil, né? Agora a gente tem o valor do x, basta a gente substituir aqui para encontrar o y, que na verdade é aquele nosso bzinho. Então agora a gente vem aqui, ó, posso até trocar. B é igual a 2 vezes menos 3, que é o meu x, mais 2. Então, meu B é igual a 6, desculpa, menos 6 mais 2. Meu B é igual a menos 4.
Prontinho. Agora você soma, tá? Esse seu Azinho aqui, ó, é a mesma coisa, esse X é a mesma coisa que o A. Então, o A é igual a menos 3, e aí ele quer a soma de A mais B. Então, é menos 3 menos 4, que dá menos 7. E essa é a nossa resposta, alternativa B. Então, assim, uma questão que ela é longa, tá? Esse vídeo deve ter ficado longo também, mas eu quis fazer muito detalhadamente para você entender o algoritmo, sabe? Esse tipo de questão é muito comum e você vai resolver sempre da mesma forma. Vai mudar, às vezes, a forma que você vai usar. Às vezes você vai usar, por exemplo, a equação canônica da parábola, que eu fiz no vídeo passado, porque você tem a informação do x do vértice. Aqui a gente não tem vértice, né? O vértice ele seria aqui, ó, no ponto de máximo dessa função. Nesse caso aqui a gente não tem esse valorzinho. Então, a gente não vai usar ela. Tá? Mas vai mudar só esses detalhes. O passo a passo é o mesmo. Você sempre vai determinar as equações, sempre vai determinar os coeficientes, sempre vai igualar elas no final. Você pode fazer essas coisas, tá? Então, espero que você tenha entendido e, se tiver dúvida, me mande mensagem ou um comentário. Até a próxima.